Por causa dos eventos que temos acompanhado ao longo desses dias em relação a um conhecidíssimo médium aqui no Brasil, eu quero aproveitar esta oportunidade para falar a você sobre o lado oculto da mediunidade. Você tem certeza que você reconhece, que você conhece a origem da mediunidade? O que a Bíblia tem a dizer a respeito? É sobre isso que vamos falar agora. Em primeiro lugar, para avaliarmos o espiritismo à luz da Bíblia e a mediunidade, é fundamental termos em mente a doutrina do conflito cósmico entre o bem e o mal. Quando estudamos Apocalipse capítulo 12, percebemos que desde o princípio há um conflito entre Cristo e os seus anjos e Satanás e seus anjos. Entendendo que você e eu fazemos parte de um conflito cósmico entre poderes celestiais, ficará mais fácil avaliarmos o espiritismo, a mediunidade à luz do texto bíblico. A versão bíblica que eu vou utilizar hoje é a nova versão transformadora e eu vou ler Apocalipse 12, versos 7 a 9, para você perceber que o conflito cósmico é algo real. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. E você pode seguir a leitura para perceber que o capítulo 12 trata deste conflito cósmico. E este conflito cósmico que começou no céu se transferiu para a terra. Percebemos Satanás se utilizando da serpente para enganar Eva. E depois você percebe aqui no capítulo 12 que o conflito cósmico se perpetua ao longo da história da igreja cristã. Tanto que Satanás persegue a igreja cristã por meio de instrumentos religiosos e políticos, como aprendemos em Apocalipse 12. Agora, uma coisa que chama a atenção é que quando você vai para Gênesis capítulo 3, percebemos que o primeiro médium usado para comunicar uma mensagem, este médium não foi usado por Deus. Não estou questionando a sinceridade dos nossos irmãos que são médiums. Pelo contrário, eu não tenho dúvida alguma de que existem muitos irmãos que são médiums e são mais sinceros na fé que eles professam do que muitos cristãos que professam o cristianismo. Então eu não estou aqui discutindo pessoas. Agora, a Bíblia é clara. Nós percebemos em Gênesis 3:4 que quando a serpente fala com a mulher, à luz de Apocalipse 12:9, na verdade foi Satanás quem falou por meio da serpente. Porque Apocalipse 12:9 diz assim, foi expulso o grande dragão do céu, não é? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E sabe qual foi uma das primeiras grandes mentiras que Satanás disse por meio da serpente? Verso 4 de Gênesis 3. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Uma das grandes mentiras de Satanás foi a de que o ser humano é imortal mesmo que peque. Mesmo que o ser humano comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal e se afastasse de Deus, o ser humano seria imortal. E exatamente esta base da doutrina espírita, não importa o quão pecador você seja, até o conceito de pecado praticamente não existe no espiritismo, não importa o que você faça, você possui uma alma imortal. Então uma das primeiras grandes mentiras ditas por Satanás através da médium, que foi a serpente, foi que o ser humano é imortal mesmo sendo pecador. Então você precisa avaliar isso à luz do texto bíblico. E sendo que, à luz da Bíblia, o ser humano perdeu o acesso à árvore da vida, como diz Gênesis 3, 22 a 24, e que somos mortais, e sendo que, de acordo com a Bíblia, só voltaremos a ter vida no mesmo corpo
e não em corpos diferentes, como ensina a reencarnação, contrariando assim 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, precisamos analisar logicamente o seguinte: a qual desses dois poderes antagônicos a mediunidade pertence? Preste bem atenção nesse texto bíblico. Se você não crê na Bíblia, ou se você tem uma outra interpretação desses textos, não tem problema. Eu quero que você acompanhe até o final, porque depois, nos seus comentários, nós podemos fazer uma análise, não é? Podemos contra-argumentar juntos para vermos quem realmente está interpretando o texto bíblico como deve ser. Não é para saber quem é melhor ou quem é maior que ninguém, nada disso. É só vermos se nós estamos realmente interpretando o texto bíblico de uma forma adequada, utilizando-se dos critérios bíblicos e hermenêuticos para a interpretação do texto. Vou ler aqui com você alguns textos, existem outros, ok? Mas alguns textos são muito interessantes e que nos mostram como que Deus considera a mediunidade e, obviamente, o espiritismo. O primeiro texto que nós vamos ler, Levítico 19, 31, diz o seguinte, vou ler na Nova Versão Transformadora. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Aqui o texto bíblico diz que buscar, consultar médiuns e aqueles, obviamente, que consultam os espíritos de mortos equivale-se a contaminar-se. Então Deus pede, não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus diz aqui que consultar médiuns é contaminar-se e equivale a não consultar a Deus. Então, esse primeiro texto já é bastante claro, não é? Esse texto nos mostra que, se Deus não aprova o espiritismo, é óbvio que a mediunidade não faz parte dos planos de Deus. Pertence a um outro ser antagônico a Deus. Mas vamos ver outros textos bíblicos, além de Levítico 19, 31. Vamos ler aqui para você o que está em Deuteronômio, capítulo 18. Leremos dos versos 9 ao 14. Aqui encontramos uma série de proibições da parte de Deus para o povo de Israel. E eu me recordo que certa vez Allan Kardec escreveu que estas proibições aqui foram dadas, incluindo a mediunidade, o espiritismo, porque Deus não queria que os israelitas se familiarizassem com as culturas pagãs da época. Porém, não é correta essa interpretação de Allan Kardec, porque o Salmo 84 diz que Deus não sonega nenhum bem àqueles que andam retamente. Então é óbvio que se o espiritismo fosse uma coisa boa, Deus não sonegaria isso dos seus filhos. Então as proibições aqui são muito duras e diretas para pensarmos que Deus estaria apenas proibindo algo por causa de uma não familiaridade com uma cultura pagã e idólatra. Não, aqui nós percebemos que envolve-se uma questão moral, espiritual muito séria, e por isso Deus proíbe todas essas práticas aqui. Então, Deuteronômio 18, 9 em diante. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Vamos ver quais são esses costumes detestáveis. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime o seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique a adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. Entre as coisas detestáveis listadas por Deus e que o fez expulsar as nações pagãs daquelas terras, se encontra
o espiritismo, a mediunidade, a consulta a mortos, o ocultismo, a bruxaria, a feitiçaria. Então, se Deus considera, amigo internauta, essas coisas detestáveis, é óbvio que à luz da Bíblia, quem está por trás de tudo isso é Satanás. Outro poder antagônico a Deus. Você pode pensar, mas como que um espírito mau como Satanás pode fazer coisas boas? Veja, teria alguma lógica em Satanás aparecer para o ser humano e dizer assim: olá, tudo bem? Eu sou o diabo, eu vim aqui para acabar com a sua vida. Não tem lógica. Ele espantaria a todos, não é? É muito mais fácil de você atingir alguém vestindo a mentira com uma roupagem de verdade. É muito mais fácil. É muito mais fácil você manipular alguém ensinando uma mentira como se fosse verdade. Então é por isso que Satanás vai se apresentar de uma forma agradável numa sessão mediúnica. E a Bíblia diz isso. A Bíblia já nos mostra isso. 2 Coríntios 11, 13 e 14, Paulo nos fez uma advertência muito importante que nos mostra que Satanás pode fazer coisas boas com o objetivo de nos levar para o erro doutrinário. Porque nos levando para o erro, ele nos afasta das verdades transformadoras de Cristo. E obviamente, por Satanás ter prazer em causar dor no coração de Deus, quanto mais pessoas ele afastar das verdades transformadoras do Evangelho, mais ele vai satisfazer o seu desejo maligno de causar dor no coração de Deus. E 2 Coríntios 11, 13 e 14, falando, na verdade, versos 14 e 15, falando dos falsos profetas que estavam ali se infiltrando na igreja de Corinto, Paulo diz assim: mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos de justiça. No fim receberão o castigo que suas obras merecem. A Bíblia adverte de que tanto Satanás quanto seus ministros, seus demônios e falsos profetas, se disfarçam de ministros de justiça. Por quê? É muito mais fácil você enganar alguém não se demonstrando quem realmente você é ou suas reais pretensões. E Satanás sabe disso. Então ele disfarça doutrinas perigosas com uma roupagem de bondade, de caridade, de sobrenaturalidade para atrair as massas para aqueles ensinos que afastam as pessoas de Deus. Vamos ver mais alguns textos bíblicos sobre o Espiritismo. Eu queria mostrar para você também o que está no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 22, na verdade capítulo 21, verso 6. Manassés também sacrificou o seu filho no fogo. Praticou feitiçaria e adivinhação. E consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou sua ira. Entre as coisas perversas que o rei Manassés praticou está a consulta a médiuns. Você percebeu? À luz da Bíblia não tem como defender a mediunidade. Eu quero finalizar lendo um texto para você que é um conselho de Deus para você. Você pode estar se perguntando, mas Leandro, eu conversei, eu ouvi a voz daquele meu ente querido que morreu. Como que você vai me dizer que eu não ouvi? Eu não estou dizendo que você não viu alguma coisa ou que você não ouviu alguma coisa. Eu sei que nesta sessão você pode até mesmo ter sentido o cheiro do perfume daquele ente querido que você perdeu. Agora, o que eu tenho que lhe dizer é, o que você viu, sentiu e ouviu não significa que realmente seja aquilo que você pensa. Se de acordo com o que nós estudamos até aqui, existem só dois poderes antagônicos no universo, Deus e seus anjos e Satanás e seus anjos, e se ao longo desses textos percebemos que Deus considera a mediunidade algo detestável, é óbvio que a mediunidade não vem de Deus. E é óbvio que os seres celestiais, os anjos,
que de acordo com Apocalipse 12, 7 a 9, foram expulsos do céu com Satanás, são agentes de Satanás para incorporarem nos médiuns. Eles imitam a voz das pessoas que morreu, com o timbre de voz, cheiro do perfume, revelam coisas e segredos que só você e o seu ente querido sabem. Então Satanás, ele tem enganado muitas pessoas sinceras. E ele tem até mesmo se utilizado de alguns charlatões para se aproveitarem da sensibilidade, não é? Da debilidade psicológica de certas pessoas. Mas não estou dizendo que todos são charlatões, não. Existem sim essa questão sobrenatural. Mas eu quero finalizar esse vídeo dando a você um conselho de Deus. Mesmo que você tenha participado de sessões mediúnicas, você precisa agora, com este conhecimento que você está tendo, você precisa seguir o que Deus quer que você faça. Você precisa cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra. E o conselho final bíblico é esse aqui, de Isaías 8, 19 e 20. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? E aqui vem a resposta. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Deus quer que ao invés de você consultar qualquer médium, você consulte a Bíblia. Não tem como você fazer as duas coisas juntas. Ou você consulta os médiuns, ou você consulta a Bíblia, porque as duas coisas são excludentes. Considerando aquele princípio filosófico de que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, ou a Bíblia tem razão, quando fala que a mediunidade é detestável para Deus, ou Allan Kardec tinha razão quando afirmava que Deus usava os médiuns como, entre aspas, diríamos assim, no papel de profetas para transmitir a sua vontade. Duas coisas contraditórias não são verdadeiras ao mesmo tempo. Eu peço que você avalie isso com muito carinho, que você receba esse meu vídeo com respeito, porque eu estou aqui avaliando ideias, não estou aqui discutindo pessoas. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, aqui na descrição do vídeo você vai ver um link para um material que eu preparei a respeito. Que Deus guie os seus passos. Consulte a Bíblia ao invés de consultar os médiuns.